A tarde foi de muita discussão na Assembleia Legislativa, mas depois de muitos debates, os deputados aprovaram a constitucionalidade do projeto de lei que cria a Defensoria Pública do Paraná. Agora, este vai ser nosso assunto aqui no estúdio com o presidente da OAB Paraná, Dr. José Lúcio Glumbi. Olá, bom dia, doutor. Bom dia, telespectadores. O que vai significar para a sociedade paranaense, enfim, para o povo de uma maneira geral, a eventual criação de uma Defensoria Pública no Estado? A Defensoria Pública no Paraná já vem muito tarde. Nós temos aí 22 anos da Constituição Federal e a previsão era na Constituição Federal. Só não existe Defensoria Pública no Paraná e em Santa Catarina. O que significa ter uma boa defensoria pública? Significa um atendimento às pessoas mais carentes, às pessoas pobres, uma atenção àqueles mais necessitados, não apenas na área penal, na área criminal, como na área de família, e inclusive a atuação também na área de direitos humanos, entre outras tantas. Nós notamos aqui que tivemos um mutirão carcerário na metade desse ano, aqui no Paraná, a incredulidade dos membros do Conselho Nacional de Justiça com a inexistência de uma defensoria pública aqui no nosso Estado. Aquele mutirão mesmo só foi possível graças à atuação de advogados voluntários. E verificou-se que no sistema carcerário, que está superlotado, nossas cadeias públicas estão com excesso, uma superpopulação carcerária, as penitenciárias estão realmente sem vagas. Notou-se que muitas dessas pessoas poderiam estar cumprindo penas alternativas ou nem deveriam lá estar. Elas não tiveram uma atenção adequada na área da assistência judiciária. É importante a Defensoria Pública para eles, e não apenas para eles como cidadãos, como para nós todos, que teremos esses nossos irmãos aí mais necessitados atendidos. Então toda a sociedade ganha com uma Defensoria Pública. Em que casos, sendo um pouco mais prático, digamos assim, a Defensoria poderia atuar? Por exemplo, pensão alimentícia. Sem dúvida. Exame de paternidade e questões afins. São questões como essa que acontecem na área da família e que necessita-se da assistência jurídica e muitas vezes não se tem essa assistência. E na área penal, que tem realmente uma necessidade muito grande, mas não apenas isso. Podemos falar até em questões de direito do consumidor também, questões relativas a direitos humanos. Nós temos uma infinidade de situações em que as pessoas necessitam uma atuação de um defensor público. Então nós somos a favor de uma implantação de uma defensoria o quanto antes aqui no Paraná. Sabemos que essa lei que foi enviada é uma lei ampla, tem muitos artigos, outros estados talvez tenham uma regulamentação com menos artigos, e isso complica um pouco a aprovação, e, no entanto, a nossa estrutura não será muito grande aqui inicialmente. Se houver alguma dificuldade, eu penso assim, se houver alguma dificuldade em termos de orçamento, e parece que não há, porque houve uma destinação de uma verba específica, mas se houver, então, faça-se uma adequação em torno do número de vagas iniciais para a Defensoria, mas é importante que ela seja implantada, para que ela seja pensada numa ampliação futura. Eu creio que o futuro governador Beto Richa deve ter interesse numa Defensoria ativa. E se não houver agora essa aprovação, seguramente ele deveria vir a público garantir o seu interesse para que em breve ela seja realizada. Mas eu acredito ser perfeitamente possível até um estudo e a viabilização dela ainda nessa atual legislatura. O senhor comentou aí sobre a lei, né? Os artigos, são vários artigos previstos na lei. Agora essa lei vai para plenário, ela passou pela Comissão de Constituição e Justiça e agora vai a plenário. E é lá que ela pode ser modificada, pode ser alterada, diminuída, se for o caso? Sem dúvida. É justamente lá no plenário que pode ocorrer esse debate com a exclusão de alguns artigos, uma adaptação de outros. Nós até na ordem constituímos uma comissão para até subsidiar, se for o caso, com algumas colaborações em termos de alguns artigos e de algumas contribuições no sentido de melhoria daquele texto legal. Mas é perfeitamente possível fazer isso. Eu acredito que é uma questão de boa vontade nesse momento e de entendimento da necessidade real e efetiva da implantação da Defensoria. O defensor, ele pode ajuizar ações coletivas? Pode. Uma das previsões, inclusive, é que ele possa, em ações coletivas, atender justamente interesses que são pertinentes a uma determinada situação. Essa é uma das situações que pode acontecer justamente para aquelas pessoas, aquele grupo de pessoas que não tem também condições de atender
necessidade. Então, se eventualmente exista alguma crítica em relação à Defensoria vai atender só pessoas carentes, pessoas que não é verdade isso, ela acaba atendendo a sociedade toda. Sim, em termos de direitos humanos, por exemplo, né, pode acontecer isso. É claro que ela pode, essa previsão nessa lei, que ela até poderia atender algumas organizações que não tivessem condições de ajuizar alguma ação por uma conta própria, não tivesse recursos financeiros. Eu acredito que ela atende não apenas aqueles mais necessitados, como em determinadas situações, a coletividade em geral. Bom, eu vou mudar um pouquinho de assunto agora, vou perguntar para o senhor sobre as comemorações dos 80 anos da OAB, né? A OAB esse ano completou 80 anos, ela foi fundada em 1932 e comemorou muito bem. Houve até, eu estava comentando outro dia, uma sessão no Senado Federal, Senado da República, na semana passada, e até houve uma menção à situação até do Paraná. Nós aqui temos hoje no Paraná uma situação importante no contexto da Ordem Nacional. A Ordem lançou um livro dos 80 anos e nesse livro que conta a sua história já consta também a atuação aqui no Paraná da OAB nesse movimento que foi um movimento muito grandioso, denominado Paraná que Queremos, realmente faz parte do capítulo já da história da Ordem dos Advogados do Brasil, não apenas da Ordem dos Advogados do Paraná. A propósito, até quero, de público aqui, cumprimentar os jornalistas que ganharam o Prêmio ESSO em função das reportagens que originaram, os diários secretos, as reportagens que originaram essa grande campanha cívica aí do nosso Estado. Bom, em nome deles e de toda a equipe, eu agradeço o senhor e agradeço também a participação aqui no Bom Dia Paraná. Muito obrigado.